Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol
no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a liturgia que hoje celebramos, os textos que nos são propostos para podermos refletir hoje a palavra do Senhor, se resumem nesta primeira parábola que o Senhor nos apresenta, do trigo e do joio. Semana passada, no domingo, ouvíamos o Senhor anunciar a parábola do semeador e explicar aquela parábola. Então aqui nos cabe recordar que quando uma parábola é explicada por Jesus, não há outra explicação senão aquela que Jesus nos apresentou. Não adianta inventarmos explicações diversas. Se assim vamos fazer, nós acabamos desvirtuando o que o Senhor quis nos apresentar. Há parábolas que Jesus não explica, mas que encontram seu sentido a partir de outros trechos dos evangelhos. Por exemplo, hoje, os apóstolos pedem a explicação somente da primeira parábola que é apresentada, do trigo e do joio. A parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento na massa não é explicado, mas encontra suas respostas na primeira parábola. Os discípulos podem ter percebido isso e, chegando na explicação da primeira, compreender as outras duas. Antes de entrarmos propriamente dito no significado desta parábola que Jesus já nos deu, é importante nós reconhecermos: a semente do trigo e do joio tem aproximações, são quase que idênticas. Se nós que não plantamos, não temos plantações, ou que não somos agrônomos, não fizemos faculdade de agronomia, olharmos as sementes, vamos dizer: não, é a mesma semente. Se olharmos as plantas crescerem, vamos dizer: é a mesma planta, é o trigo que está crescendo. A diferença é muito tênue, muito pequena. Somente aqueles que plantam, aqueles que estudaram para poder diferenciar as plantações, fizeram agronomia, esses vão poder dizer já desde o início: não, isso é trigo, isso é joio. Nós iríamos cair num erro. A diferença surge quando os grãos estão aparecendo. Jesus já deixa isso claro. Quando começa a produzir e a formar as espigas, aí se dá para poder começar a identificar o que é trigo, o que é joio. Porém, ainda não deve ser um momento oficial, porque também nesse momento as espigas são quase que parecidas. O que vai diferenciar é a colheita. O trigo, por produzir muitos grãos e se tornar dourado, ele vai se revelar. A cor muda, obviamente dito, e o trigo ele é mais maleável, ele se dobra para não quebrar o seu caule e poder fazer com que os seus frutos amadureçam. Então, se olharmos para uma plantação de trigo, nós vamos ver que os trigos estão sempre dobrados, sempre arcados, são mais maleáveis. O joio não. O joio não muda sua cor, e o joio ele é mais resistente, porque não produz fruto. Ele se mantém ereto como cresceu, se mantém altivo, como que olhando para cima. Ali se dá para identificar o que é trigo, o que é joio. Antes, se formos tentar arrancar um, podemos acabar arrancando a planta errada e perdendo muita parte da plantação.
Já desde o início em que o homem começou a plantar a terra, a cultivar, ele percebeu tudo isso. E Jesus transmite esse ensinamento para nós hoje. Aguarde a colheita. Na colheita vamos saber o que é o trigo, o que é o joio. Se colocarmos esta parábola hoje para nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós devemos pensar primeiramente que muitas vezes o joio é jogado em nosso coração, que é o campo também de Deus, junto com a palavra do Senhor. Lembremos a parábola da semana passada. O semeador saiu para semear. A semente é a palavra. Porém, hoje nós vemos, há outro que também sai para semear, o maligno, e lança as suas sementes, não as sementes de Deus, mas sementes parecidas. Lembremos que o maligno conhece muito bem as Escrituras. É com elas que ele tenta Jesus no deserto. Porém, ele só desvirtua aquilo que ele toca. Hoje, muitas ideias são lançadas ao nosso encontro, revestidas como se fossem verdades. Devemos tomar cuidado, irmãos e irmãs, para poder ter um bom discernimento. Muito conteúdo que hoje nós temos acesso pelas redes sociais, pela internet, devem ser comparados com aquilo que nós temos de conhecimento das Sagradas Escrituras. Aquilo que verdadeiramente vem de Deus é uma ideia que surge para a nossa salvação, nunca vai contra as verdades do Evangelho e das Escrituras antigas. Vai sempre nos gerar vida. As palavras que vêm ao nosso encontro e que se tornam joio para nós, vão contra as palavras de Cristo, vão contra as palavras das Escrituras, e em vez de gerar vida, vão nos tirar a vida. E são pequenas ideias, nós não devemos pensar que são grandes ações, são coisas pequenas, momentos pequenos, palavras simples que vão sendo introduzidas e que com o tempo vão mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e vai tirando de nós aquele trigo que nós somos, nos colocando cada vez mais próximos de sermos joio neste mundo. Não é à toa que na terceira parábola de hoje, o Senhor nos diz: um pequeno fragmento de fermento fermenta toda a massa, faz com que toda a massa cresça. E é pequeno, não precisa ser muito fermento, pouco fermento. Poucas palavras, poucas ideias, ditas com convicção, como se fossem verdades, podem nos confundir. Por isso é necessário sempre, quando lermos algo, quando nos falarem algo, pararmos e pensar: isso vai a favor das Escrituras ou vai contra elas? Para isso é importante eu conhecer as Escrituras, é importante eu ter um contato com a palavra do Senhor, não só durante a Santa Missa, mas em casa, lendo, refletindo, meditando a palavra, para podermos nos esquivar das ciladas que hoje o maligno introduz na nossa vida. Ideias podem ser implantadas e mudam o formato como uma cultura vive. Já desde a antiguidade é conhecido por imperadores, por inúmeras pessoas que, se quiserem conquistar uma nação, é apenas necessário mudar a sua cultura. É apenas deixar que esta nação perca a sua identidade. Perdidos, as pessoas não vão conseguir encontrar uma saída para a sua vida e vão se adequar com aquilo que lhes é proposto.
com as ideias apresentadas. Tomemos cuidado. O mundo é perverso. Nós devemos nos policiar, nos deixar guiar somente pela palavra do Senhor, para assim nós conseguirmos encontrar o reino de Deus. Lembremos que o Senhor é a manifestação desse reino, e o reino deve se manifestar também na nossa vida, já que nós somos discípulos de Cristo. O reino não termina aqui, mas ele começa aqui. O reino termina quando estivermos com o Pai. Lá a plenitude do reino é que existe. Aqui nós iniciamos a nossa caminhada para esta plenitude. Iniciamos com o nosso conhecimento. Então, as ideias são de suma importância. E todos aqueles que querem fazer o mal sabem disso. Argumentam muito bem, são astutos como as serpentes para poder argumentar. Nós também devemos ser assim, sagazes com a palavra de Deus para podermos rebater aquilo que vai contra a nossa fé. Em segundo lugar, as nossas próprias ações demonstram o que é o joio e o que é o trigo. Todos nós temos a capacidade de sermos as duas coisas. O que depende é a nossa escolha, é a nossa liberdade. É a abertura que eu dou para a ação de Deus na minha vida. Lembremos que o Senhor lança para nós a sua palavra, a boa semente. E por causa do pecado original, que no batismo nós já o dissipamos da nossa vida, ainda resta em nós a concupiscência, a tendência ao mal, que se nós o cultivarmos, cresce como joio, e sufoca aquela palavra que o Senhor nos traz, palavras de vida eterna. Nossas ações é que vão diferenciar essas duas realidades. E não pensem que são grandes manifestações. Nós podemos estar aqui, todos reunidos, rezando, pedindo ao Senhor. Esta é uma grande manifestação, mas são as pequenas manifestações, aquelas pequenas ações que ninguém vê, ou achamos que ninguém vê, porque Deus vê. Quando estamos a sós, que vão mostrar se somos trigo ou se estamos caminhando para ser joio neste mundo. Aqueles pequenos atos, muitas vezes realizados por um pensamento, uma ideia errônea, que nos levam a poder perceber, nossa, eu estou sendo joio, eu não estou vivendo como o Senhor pediu para eu viver, eu não estou agindo como o Senhor pediu para eu agir, estou indo contra os mandamentos, estou indo contra as virtudes. É a pequena semente que, cultivada dia a dia, faz crescer em nós todo o pecado. A segunda parábola que Jesus nos apresenta hoje, a semente de mostarda, por mais que seja pequena, por mais que a minha ação seja pequena, pode crescer e virar algo imenso, de forma que tantos pecados venham até minha vida. Eu preciso me policiar, eu preciso discernir, e só consigo fazer isso com o tempo, com a minha vivência, com a minha intimidade para com Deus e para com a realidade onde eu vivo, para eu poder ver o que preciso melhorar na minha vida. Hoje a liturgia nos leva a refletir a paciência de Deus. Nós olhamos na primeira leitura do livro da sabedoria essa realidade. O Senhor pode agir a hora que Ele quiser, pode acabar com os ímpios num piscar de olhos, mas Ele espera, Ele é paciente, Ele é bondoso, porque Ele sabe que nós temos a possibilidade de nos convertermos, que nós temos a possibilidade de deixar de ser joio e passar a ser trigo, de deixar as coisas ruins de lado e passar a viver as verdades evangélicas. Por isso o dono deste campo pede aos empregados, não arranquem, esperem. No dia da colheita, no juízo final, vamos descobrir quem é joio e quem é trigo na realidade.
Até lá, deixem crescer os dois juntos. Por que deixar essa paciência agir? Por que deixar crescer juntos? Porque o joio pode virar trigo, mas o trigo pode acabar também sendo joio. Aqui está o grande perigo para nós, que somos cristãos. Deixar de ser trigo um dia e passar a ser joio, e acabar no nosso último dia morrendo como joio. São Paulo já nos diz nas suas cartas: cuidado aqueles que acham que estão perfeitos, que são santos, porque podem acabar caindo, por não vigiarem na sua vida. Nós, irmãos e irmãs, precisamos sempre estar vigilantes para não cair na tentação, no pecado, e acabar deixando o trigo que somos se tornar joio na nossa vida. Nós só conseguimos enfrentar tudo isso, como diz São Paulo hoje aos Romanos, pela graça do Espírito Santo. É Ele que vem em socorro à nossa fraqueza, que vem nos fortalecer contra as tentações, contra o pecado, nos inspirar as coisas boas para serem realizadas e buscar as verdades de Deus. Se nós não deixamos o Espírito agir, nós já estamos a um passo de descuidar e acabar perdendo a nossa salvação, cometendo tantos e inúmeros pecados na nossa vida. Busquemos ao Divino Espírito, roguemos a Ele que nos dê o seu dom do discernimento, para que nós possamos, nas nossas ações diárias, sejam elas grandes manifestações ou escondidas, somente eu e Deus sabendo, que nós possamos tomar cuidado, refletir antes de agir e fazer com que Deus se manifeste. Somente assim, irmãos e irmãs, vamos saber quem é o joio e quem é o trigo verdadeiro. Lutemos, deixemos de nos revestir de uma roupagem que não é nossa, se ainda somos joio, e passemos à conversão verdadeiramente. Nos dobremos diante do Senhor, diante das verdades das Escrituras, e busquemos dar frutos bons para este mundo. Não queiramos ser como o joio, altivos, achando que eu sou santo, que eu sou perfeito, porque ainda temos muito a melhorar. Estamos a caminho da perfeição e da santidade, mas se vamos chegar, vai ser por graça de Deus, não por vontade própria nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.